Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Handball Summit. Muito obrigado por estarem desse lado. Este é o vosso podcast semanal sobre handball e prometemos que vão ter uma excelente conversa. Aliás, quando lançámos este podcast, prometemos ir atrás de pessoas que normalmente não falam, que normalmente não costumam falar muitas vezes. E o convidado de hoje é um bom exemplo disso. Toda a gente, todos os treinadores conhecem esta pessoa, esta personalidade, mas a maioria dos amantes do handball não o devem conhecer tão bem. Mas ele está envolvido em todas as formações, neste momento, dos treinadores portugueses. É uma pessoa muito importante e que acredito que toda a gente gosta. Eu, pelo menos, gosto bastante dele e ele tem uma boa energia e uma boa vibe. Marco Santos é o nome do nosso convidado desta semana e é com ele que vamos ter uma excelente conversa. Antes de passarmos à conversa, tenho a anunciar que, além do episódio que sai hoje, quarta-feira, vamos ter um episódio especial no domingo, ok? No domingo vamos ter um episódio especial que vai sair às 9 da manhã de domingo. Por isso, fiquem atentos, eu dou mais informações depois no final do episódio. Mas para já, fiquem atentos e fiquem com o nosso convidado e aproveitem esta conversa com o Marco Santos. Marco Santos, este podcast, quando foi pensado para falar com malta que não fala tantas vezes, malta de bastidores. E tu és uma pessoa que toda a gente do handball conhece, não é? E que está muito nos bastidores, certo? Quais são as tuas funções no handball atual? Obrigado, Walter. Pá, eu gosto de estar nos bastidores, é onde me sinto mais confortável, embora perceba que muitas vezes tenha que sair dessa minha zona de conforto, não é? Mas por norma, dou esse protagonismo a outras pessoas e mantenho-me mais à sombra. As minhas funções atualmente na Federação de Handball, particularmente, é a coordenação do Departamento de Formação. E o Departamento de Coordenação de Formação, desculpa, tem o principal foco na formação de treinadores, mas também depois temos a formação dos dirigentes. Vamos agora arrancar com um projeto que o IPDJ tem agora, que é o Clube Top, e vamos conseguir disponibilizar mais formação também aos dirigentes, que eu acho que é uma lacuna grande que nós temos em Portugal. Também temos os oficiais de mesa, os árbitros, uma parceria com este Conselho de Arbitragem. Temos conseguido alargar muito os cursos de árbitros e a formação. Consideramos que a formação de árbitros está a evoluir, porque é o caminho. Mas, como tu sabes, os treinadores é o foco principal, porque interpretamos que tem assim tinham que ser. Os treinadores são o motor da modalidade. Tu muitas vezes vês um treinador num clube que consegue ser praticamente tudo no clube, desde dirigente, a coordenador, treinador, massagista, administrativo. Por isso é que temos a maior aposta na federação, tem sido sempre o treinador. Mas pronto, temos que perceber que o handball moderno está a evoluir muito, e acho que os dirigentes têm que ser a nova aposta. Uhum. Então, tu és responsável então pela parte da formação. Falavas dos treinadores, eu gostei dessa parte dos dirigentes, porque não tem havido muitos cursos para dirigentes, certo? Epá, porque assim, esse é um dilema. O dirigismo em Portugal, se falamos que o treinador, na sua essência, 90 e tal por cento é amadora, o dirigismo ainda é superior. Qual é que é a grande diferença? Primeiro, não existe lei nenhuma que venha indicar que um dirigente tenha que ter um curso para ser dirigente. Depois, como eu digo muitas vezes, há muito tipo de dirigente. Uhum. Ou seja, há o dirigente, que é o pai, que está ali enquanto o filho está a jogar naquele clube, ajuda no possível, mas passado um ano, se o miúdo sai, se o filho sai, ele desaparece. Depois há aqueles voluntários que gostam muito da modalidade, que estão lá
ajudam, fazem ali algumas coisas no clube, mas não têm grande responsabilidade, pois tem aqueles, pronto, tem as direções, dirigentes que têm um grande poder, mas é tudo na base do voluntarismo, não é? E então sempre foi muito difícil chegar aos dirigentes. Primeiro, saber a quem devemos nos dirigir, porque sabemos que os clubes maiores, os Benfica, Porto Sport, normalmente têm dirigentes com maior capacidade, mas é difícil de chegar a eles. Houve anteriores direções que apostaram na obrigatoriedade da formação do dirigismo. Eu acho que isso não é o caminho. Acho que temos que conseguir convencê-los pela qualidade da formação, pela necessidade, convencer os dirigentes a procurar formação, e é isso o caminho. O Clube Top, o IPDJ tem um programa que é o Clube Top, é um programa que ainda não é muito conhecido, mas que tem apoiado já muitos clubes e muitas câmaras têm aproveitado esse projeto. Agora lançaram uma candidatura e algumas federações tiveram a hipótese finalmente ter um apoio para começar a fazer formação de dirigente dentro do que é o Clube Top. Bem, eu acredito que passo a passo vamos conseguir chegar lá. Tudo através do IPDJ ou também através da Federação, esse Clube Top? Este Clube Top, vamos dizer que a Federação é só, neste ponto, vai ser o elo de ligação entre o dirigismo, ou seja, os dirigentes, e a formação que está disponibilizada, porque eles têm um catálogo que já está disponível há alguns anos. Como eu digo, os clubes podem se candidatar, as câmaras. Eles têm um catálogo de formação que já está construído, ou seja, não há necessidade de criar a pólvora, de inventar a pólvora, porque ela já está, tem programas muito bem definidos. E o que a Federação vai fazer já está identificado quais são as maiores necessidades que temos a nível nacional, e vamos apostar nas formações que dão mais resposta para essas necessidades. Claro que dentro daquele programa vamos aproveitar ao máximo possível, mas também a Federação vai continuar a apostar no futuro no desenvolvimento de formações, até poderemos também avançar para cursos que venham desta necessidade, ou seja, acreditamos que ao fazer formação mais dirigentes vão ficar curiosos e vão procurar também a Federação para isso. Porque, como eu te digo, é muito difícil identificar quem são os dirigentes que necessitam de certas formações. É preferível ser eles próprios procurarem informação, o que é que necessitam, procurar o tema, a área que mais gostam, e depois dentro dessa temática poderem desenvolver as suas competências e depois os clubes aproveitarem melhor estes dirigentes. Uhum. E depois na parte dos árbitros, como é que funciona a formação para os árbitros? Bem, neste momento, nós trabalhamos em parceria, ou seja, existe o Departamento de Formação do Conselho de Arbitragem que está alinhado connosco, com o Departamento de Formação da Federação, e temos tentado ao máximo neste momento proporcionar mais formação a nível nacional. Estamos a tentar que os cursos de árbitros sigam um bocadinho o que são os cursos dos treinadores, porque já são cursos mais estabelecidos, com maior desenvolvimento nacional, ou seja, que exista que esteja definido o que é os vários cursos, ou seja, um curso de árbitro estagiário, também temos os árbitros jovens, mas por norma os cursos que são feitos é mais pelo árbitro estagiário, ou seja, 25 horas, que a seguir permite o árbitro tornar-se árbitro regional. E também temos desenvolvido, através de uma parceria com o desporto escolar, também temos proporcionado formação aos árbitros do desporto escolar. Portanto, são essas frentes. Por norma, as associações se candidatam-se, algumas têm mais capacidade, conseguem organizar sozinhas, outras, com o apoio do Departamento de Formação, do CA, conseguem organizar os cursos e
nos últimos tempos temos tido muita procura e temos conseguido já desenvolver vários cursos de árbitros, o que há uns tempos atrás era mais complicado. Então vamos ter aí mais árbitros. Pá, é o caminho, se não conseguimos renovar constantemente, torna-se complicado. Uhum. Uma posição complicada. Mas o que é que tu dizes da crítica que se forma um árbitro num fim de semana e que se para um treinador demoras anos para formar e jogador também demoras anos? Pá, é assim, não se forma um árbitro num fim de semana. Isso é, pronto, isso é como se diz, agora está-me a falhar, uma expressão popular, ou seja, Sim. Uhum. um árbitro tem neste momento, o árbitro, para fazer um árbitro estagiário, tem uma formação mínima de 25 horas, mais o tempo que ele vai estar, digamos, em estágio, ou seja, não é um estágio como o do treinador que está institucionalizado, em que tem que cumprir X horas, X objetivos, mas o árbitro estagiário nunca vai sozinho para o campo, tem ali uns tempos que tem que estar com uma pessoa mais experiente, ou seja, isso é errado dizer que um árbitro forma-se num fim de semana. O que acontece é que realmente a formação de treinador não se equipara no mundo desportivo. É uma formação que demora anos e que o treinador, como está sempre a ser avaliado ao mais alto nível, ou seja, mesmo dos infantis, na base tens os pais a avaliar, tens os dirigentes a avaliar, tens os próprios atletas a avaliar, ou seja, o treinador tem de ter necessidade de sempre procurar o máximo de formação, fazer os cursos para poder também ter a validação para estar nas mais diversas competições. O árbitro, e também devido também à maior necessidade que há de evolução do treinador, o árbitro tem que fazer a sua formação, mas não há ou seja, eles não têm tanto a necessidade, ou seja, quando passa de um nível para o outro, não existe esta necessidade de fazer um curso de treinador, um curso de árbitro. Mas eles têm as suas várias formações durante a época desportiva. O Departamento de Formação do CA organiza várias sessões de formação, está em constante. Por isso, digamos que eles também têm a sua formação. Não é Uhum. tão conhecida, eu acho que não é tão aberta como dos treinadores, e o que faz que às vezes o não estar tão implícito faz com que as pessoas pensem que não exista, mas existe. Mas se calhar às vezes não é tão. Não é do conhecimento comum das pessoas. Uhum. Sim. Isso não existe. E Existe isso. tu, como é que vieste parar o handball? Bem, eu fui bater o handball porque eu inicialmente fiz badminton e depois fiz ténis de mesa. Pá, sempre gostei de ténis de mesa. Era um desporto que gostava e comecei a praticar lá no clube da minha terra, lá na Madeira, no grupo esportivo Estreito. Eh, era, eles apostavam muito no ténis de mesa. Na altura estavam na primeira divisão masculina e na primeira divisão feminina. E era uma aposta muito grande. Bem, eu gostava, só que entretanto o que acontecia é que eu gostava também muito de jogar futebol, jogar basquete, jogar handball, e, e uma vez fui treinar, experimentar handball e fui logo convocado para fazer um festando. Epá, e adorei o festando e disse, epá, isto é que é espetacular, e deixei o ténis de mesa e comecei a treinar handball. E a partir daí, pronto, fui o caminho. Joguei durante 7 épocas lá no grupo desportivo do Estreito, ainda cheguei a treinar nos séniores. Depois, entretanto, mas muito novo, também comecei a acompanhar sempre as equipas como treinador. Logo aos 17 anos já era treinador, mesmo na altura, mesmo assim, os graus de treinadores. E depois, aos 18 anos, estreia o grau 1, na altura nível 1. Aos 19, estreia o nível 2. E depois vim estudar para o continente e fiz aí a minha carreira de treinador fez aí uma interrupção. Senão, neste momento, não sei onde é que poderia estar, mas certamente que teria continuado como treinador, porque era uma coisa que gostava muito. Era uma coisa que te revias na vida do treinador, Sim, sim, de sim. formação, de competição, o que é que gostavas mais? Bem, assim, na altura, eu sempre gostei mais, sincero, eu sempre gostei mais
da formação do que de competição. Acho que a competição exige outras competências. Como eu disse há bocado, eu sempre gosto mais de estar na sombra do que aparecer à frente das câmaras, digamos assim. Eu sempre gostei de formação, foi muito interessante. Eu tive cerca de 3 anos como treinador de formação, e o que eu aprendi nesses 3 anos levou-me para a vida, porque a minha forma de estar, a minha forma de tentar, por exemplo, defender os treinadores, de proporcionar a melhor formação possível aos treinadores, reveste muito do que fui como atleta, das necessidades que tive como atleta, de não ter treinadores com competências que eram necessárias para a altura, mas também derivado de outras situações, fizeram-me moldar-me para o resto da vida. Porque, por exemplo, aqui fugindo um bocadinho ao assunto, eu tinha 18 anos quando treinava na altura dos infantis, acho que eram sub-12 ou sub-13. E quando eu tinha jogos aos sábados, eu tinha que marcávamos uma hora para concentração junto para a carrinha levar-nos ao local do jogo, e eu pedia sempre a concentração 45 minutos antes da hora, porque eu sabia que tinha que ir à procura de atletas. Havia Uhum. atletas que os pais não deixavam sair de casa, havia uns que estavam a trabalhar. O meu guarda-redes trabalhava com 11 anos a andar a distribuir sacos de terra, por exemplo. Sim. E eu tinha andado, e na altura não havia telemóveis, andava eu pelas serras a perguntar às pessoas onde é que se tinham visto passar um caminhão, uma carrinha a distribuir terras. Lá apanhava eles. Algumas vezes tive que desembolsar alguma verba para conseguir que o miúdo viesse, para depois também ajudar em casa. E era engraçado as competências que aos 18 anos uma pessoa na altura tinha, em relação a atualmente. Ou seja, com 18 anos eu tinha que andar à procura, tinha que convencer os pais a libertá-los, era uma aventura. Sempre que eu ia jogar não fazia ideia o que ia acontecer. Por isso, essas competências foram muito interessantes, e eu gostava muito, achava que o handball era uma forma de levar os miúdos, dos miúdos a terem um handball e o desporto em si, dos miúdos saírem da sua rotina, porque na altura, digamos, não havia, embora a Madeira tenha evoluído muito, naquela região havia ali muitos problemas familiares também, sabia muitos problemas, que havia atletas com muitos problemas familiares. Havia alturas que os treinos, havia sempre porrada nos treinos, sempre. Mas não havia, era uma forma que aqueles miúdos tinham de resolver os problemas. Aquilo era a forma, se a nível familiar, os pais, era a forma que eles viam, no treino era quase impossível. E eu às vezes via-me com 18 anos a tentar resolver problemas e não tinha ninguém que recorrer para me dar dicas. Não é? Pronto. É por isso que muitas vezes hoje em dia digo, pessoal, quando vão para estágio, aproveitem, vocês têm os tutores, têm os coordenadores de estágio, aproveitem ao máximo, porque há muitas coisas que eles vos podem ajudar, porque vi o que é que eu passei na altura, que não tinha hipótese de recorrer ao apoio de pessoas mais experientes para resolver esses problemas. Uhum. E tu estavas a contar essa história e vinha-me à cabeça que o treinador muitas das vezes tem que ser o tipo que tem a visão, não é? Mais lá à frente. Tem que ser a pessoa que olha mais para a frente e que sonha e que deseja, independentemente do atleta que tem à frente, não é? Sim, eu acho que o treinador é muito mais do que uma figura. Quando nós começamos, eu dou exemplo, por exemplo, quando nós agora, e o Luís, fazemos sempre a abertura de todos os cursos de grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Ou seja, todos os cursos fazemos a abertura online para garantir passar esta mensagem, que é, principalmente no curso de grau 1, quando alguém inicia o curso de treinador, eu garanto que mais de 90% não faz ideia para o que vai. Vai Uhum. para ali, porque de certeza que alguém disse para ele, porque ele tinha jeito para ser treinador, para ir tirar o curso. E não imagina a importância que ele poderá ter
na vida de dezenas ou centenas de pessoas, vão moldar atletas. Pá, não interessa se vão chegar ao alto nível, mas vão deixar uma influência muito importante. Os treinadores que eu tive deixaram uma influência muito grande. E é isso que nós temos que passar. Ou seja, o treinador é alguém que vai influenciar a vida de dezenas, de centenas de pessoas. Por isso, o treinador tem que ser alguém com uma boa formação, que tem que ser alguém que goste do que está a fazer e, como tu dizes, tem que ser alguém que esteja sempre a pensar no futuro e que esteja sempre a pensar à frente e que esteja sempre muito atual, muito, e que goste mesmo disto que está a fazer. Senão não faz sentido. Qual é a profissão em que uma pessoa dá tudo, mais do que pode dar, e depois nem tem uma remuneração como deve ser? Muitas vezes nem é visto com carinho, ou seja, é sempre criticado por toda a gente. Pá, a pessoa, pouco tempo que tem disponível, dá para ajudar o clube, ajudar os atletas que tem. E se não é através da paixão, como é que se chega lá, não é? Por isso é que eu acho que o treinador é fundamental para qualquer desporto. Uhum. Sem dúvida. Eu às vezes digo para a malta fazer o exercício de que os treinadores recebem muito pouco, certo? De fazerem as contas de quanto é que o treinador recebe à hora, né? Para nós vermos o ridículo Bem, que é melhor não chega a ser. fazer. É melhor não fazer. Isso é Uhum. bom, é as pessoas de fora que não têm conhecimento, ou muitas vezes, claramente, eu acho que é uma falta de visão. Infelizmente trazemos uma visão antiga, e temos que mudar, porque isto uma parênteses. Nós estamos a sofrer muita pressão para fazer formação de treinadores, principalmente de grão. E eu digo sempre que não há falta de treinadores, há falta de pessoas que estejam com disponibilidade de serem treinadores. Isto porquê? Porque não são valorizados. Um miúdo de 18 anos vai trabalhar para uma Springfield, ou um CA, outra marca, tipo, à noite, quinta, sextas e sábados, e em certas alturas com os bónus podem conseguir 800, 900 euros. Em comparação para um treinador que tem que dar 3 4 vezes treinos por semana, tem jogos ao fim de semana, tem que preparar os treinos, tem que lidar com seres humanos, tem que ser psicólogo, tem que ser pai, tem que ser amigo, e no fim do mês leva 150, 100, 200 euros. Na comparação é muito disparo. Então o que é que estamos a sentir cada vez mais? Que os miúdos hoje em dia percebem e começam a procurar as outras coisas. Então temos que nos atualizar de uma vez por todas se quisermos ser concorrência também, ou a concorrência é essas novas vertentes que existem, não é? Não podes concorrer, não podes ser atrativo para um miúdo de 18 anos para ser treinador se no outro lado oferecem 4 5 vezes mais do que no treino. Por isso temos de ter atenção a isso, para não porque estamos a perder, no meu ponto de vista, eh, muitos bons treinadores, e futuros bons treinadores, por causa dessa situação de não se perceber da importância que é o treinador. E muitas vezes não é a questão só do dinheiro, mas às vezes, como falámos há pouco, antes de iniciarmos, existe várias formas e como no teu caso, de um treinador poder ser profissional e garantir uma maior qualidade ao clube. Portanto, eu acho que é esse o caminho. Há locais que já começam a trabalhar, e vemos que os clubes que apostam em treinadores profissionais, ou seja, treinadores que estão a tempo inteiro, assim podemos dizer, a tempo inteiro no clube, a garantia que eles proporcionam de mais projetos, mais atletas, mais resultados, melhor formação, do que ter vários treinadores a tempo parcial. Uhum. Acho que isso é o Sim, futuro. sem dúvida. Existem bons exemplos e até são quase a cara do clube, certo? Esses treinadores, e Claro. que nos conseguem dar bons exemplos de que esta também pode ser uma fórmula de funcionar. Os treinadores em Portugal, têm qualidade? Eu acho que os treinadores em Portugal, não só. Isto não é uma opinião só nossa, eu acho que é uma opinião que
cada vez a nível europeu estamos a receber, é que os treinadores portugueses têm muita qualidade. E eu acho que cada vez mais temos treinadores fora, estamos com treinadores cada vez em mais países a nível europeu. Uh, Claro que quando podes-me dizer, Marco, mas em comparação com os espanhóis temos poucos treinadores no mais alto nível. Ok, mas estamos a fazer o caminho porque eles já o fizeram. Eles, se tu no outro dia estava a falar com alguém, já não me lembro com quem, eu estava a dizer, é normal que neste caso, neste momento, os treinadores espanhóis estejam em mais clubes tops. Eles estiveram durante mais tempo no top mundial. Digamos, tu consegues recolher ali em 10 treinadores que estão no top mundial europeu, que sejam espanhóis, muitos foram medalhistas dos Jogos Olímpicos como atletas, ganharam não sei quantas Ligas dos Campeões, ou seja, andaram ali no alto nível mais tempo. Ou seja, o momento do treinador português está a chegar. Epá, e temos qualidade. Eu acho que já estamos a demonstrar que conseguimos trabalhar arduamente, coisa que antigamente tínhamos muitos relatos de alguns treinadores que não conseguiam, chegavam a nível de alguns clubes europeus e não conseguiam mostrar o trabalho em termos de qualidade. Isso está a mudar. Pá, temos muitos exemplos na Alemanha, na França. Pá, até queria partilhar contigo que era, temos de fazer alguma coisa para tentar descobrir todos os treinadores que estão neste momento fora de Portugal, porque já perder, antigamente era fácil, hoje em dia é quase impossível de saber de cor. Mas temos muito bons exemplos. Pá, claro que o exemplo do Paulo Pereira ajuda muito. É importantíssimo termos o Paulo Pereira que abriu caminhos e a nível da seleção ele é o vamos dizer, o treinador que mais referenciado a nível mundial, o treinador português mais referenciado a nível mundial, e ele tem sido importante para abrir as portas. E depois temos outros que estão a conseguir agora, com o sucesso também da seleção masculina, estão-nos a abrir portas e eu acho que estão a aproveitar bem, porque isto é muito importante. Se um treinador português não aproveita a oportunidade que tem e faz um mau trabalho, está a fechar a porta para futuros treinadores portugueses. E nós ressaltamos sempre isso nos cursos de grau 3, nos cursos de grau 4. Nós estamos a formar também para o treinador português estar apto para ir para a Europa, porque sabemos que é onde há muitas hipóteses em relação para ser profissional em relação a Portugal. Mas quando chegar a oportunidade tem que estar preparado, porque não é fácil ir para um país estrangeiro, a cultura é diferente, a exigência vai ser maior, tudo vai ser um desafio. E se não estiverem preparados, podem fazer um mau trabalho e fechar a porta aos treinadores portugueses. Por isso é importante também. Até é importante a própria Federação poder ajudar esses treinadores que estão estão no estrangeiro, porque eu sei que o trabalho que eles fazem é duro e estão a representar com orgulho também Portugal. Sem dúvida. Nós, eu que estou no estrangeiro também, quando joga a nossa seleção, isto tem um impacto diferente, não é? As pessoas vêm falar connosco e Claro. ainda agora se viu com o brilhante caminho que fizemos, que sempre após o jogo, sempre que jogávamos, as pessoas vinham falar connosco, ou seja, as pessoas sabem de onde é que de onde é que nós somos e o que representamos, e isso é importante, essa questão que tu dizes de que estamos a abrir e que houve outras pessoas que já abriram um caminho para a Ásia, que também existe, não é? Para as Alemanhas da vida, para esta Europa Infelizmente, sim. toda e África também, que já lá tivemos. É muito Sim. importante, não é? É sem dúvida. Que impacto é que tu achas que os graus que existem neste momento, um, 2, 3 e 4, têm nos treinadores? É assim, é complicado analisar isso. Isto- o que te posso dizer desde que foi criada a lei, em 2012, uma coisa foi positiva que tornou isto um bocadinho mais uniforme.
Eu quando entrei na Federação, apanhei ali uma transição da antiga Forman para a Federação. Pá, e digo-te aqui abertamente, eu apanhei e não apanhei, ou seja, tinha acontecido antes de mim, haviam cursos num fim de semana, o curso de grau 1, houve curso de grau 1 de um fim de semana, curso de grau 2 dois fins de semana e o curso de grau 3 eram 3 fins de semana. Estamos a falar um bocadinho dos árbitros, mas os treinadores foi um bocadinho assim. Pá, e eu acho que isso teve muito impacto durante muito tempo nos treinadores, porque habituaram-se de uma forma muito, e vou ser sincero, de uma forma muito fácil de obter o grau e poderem ser treinadores, sim, não havia exigência de fazer formação. Pá, e as coisas estão a evoluir tão rapidamente que, que houve esta necessidade, eu acho que do IPDJ, da parte foi positiva. O que posso transmitir é a formação em Portugal, estivemos a evoluir. Eu acho que estamos ainda longe do ideal. Temos o problema financeiro que nos um bocadinho também não nos permite fazer o que queríamos. Isto também está condicionante. Os treinadores portugueses também não terem uma remuneração condigna com a função que têm, também não permite que eles possam apostar também mais na sua formação. Só para tu teres um exemplo, eu, quando eu entrei na Federação, por exemplo, um professor de Educação Física tinha muito mais vantagens que atualmente. Depois que a Troika perdeu um subsídio de férias, depois perderam as horas do desporto escolar, ou seja, era muito mais fácil antigamente conseguir ter valores superiores para a formação. Mas a nível europeu, nós começamos, e também com a ajuda da Federação Europeia, nós estamos a traçar um trilho. E neste momento, a própria Federação Europeia indica Portugal como uma das melhores formações de treinadores. Por exemplo, as reformulações, a Federação Europeia neste momento já reformulou, tem um curso de grau 1 e de grau 2 e de grau 3, eles têm os cursos de grau 1, grau 2 e grau 3, o Master Coach eles já tinham, que teve por base também os cursos em Portugal. Beberam um bocado do curso português, do alemão e de mais alguns, mas muitas, se tu agarrares e tu vês lá que muitas coisas foram bebidas dos nossos cursos. E isto para nós também é um motivo de orgulho, significa que a própria Federação Europeia reconhece que os treinadores que são formados em Portugal são bem formados. E isso é importante, porque também não é além do bom trabalho que os treinadores portugueses estão a fazer a nível europeu, nacional, também não podemos, às vezes falamos a nível do trabalho europeu que tem feito, mas a nível nacional os nossos treinadores têm feito, o Ricardo Costa e todos os outros, temos excelentes treinadores na primeira divisão, na segunda divisão, na honra. Mas este motivo de todos os treinadores que são formados em Portugal, a Federação Europeia reconhece como que estão a ser bem formados, também garante um extra quando algum clube procura um treinador, tem uma referência. Olha, este treinador é formado em Portugal, é reconhecido também pela Federação Europeia como uma das melhores. E estamos a trabalhar, é para isso que nós trabalhamos. Muitas vezes somos criticados porque somos exigentes demais em algumas áreas, mas temos que continuar a ser mais exigentes para que a nível europeu sejamos reconhecidos e dessa forma também abrir mais portas para os nossos treinadores. E acredita que eu recebo muitos telefonemas, muitos contactos de treinadores, principalmente aqueles treinadores que fizeram formação em Portugal. Nós tivemos o primeiro Master Coach que foi feito de treinadores espanhóis, foi feito em colaboração connosco, não é? E ficou essa ligação. Estamos a falar de treinadores como o Pasqui, como o Sabaté, como mesmo o Dutslaev, como o Pastor, ou seja, muitos treinadores, esses treinadores top vieram de fazer a formação cá a Portugal e ficou sempre essa ligação. E tu próprio no teu curso tu tiveste
no teu curso tu tiveste Hum, não tenho, não me lembro, mas não, no teu curso Master Coach quem teve em espanhol? Qual foi o treinador? Tínhamos. Dani Gordo Não, 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 tivemos foi o 2020. Chema. Tu tiveste o Chema no teu Sim, sim, curso. sim, tivemos o Chema a tirar o curso connosco. Sim, sim, o Chema, Sim, sim. exato. Pá, e tu vês que ficam sempre com a ligação a Portugal e dessa forma também abrem portas. Esta ligação que os treinadores, quando vêm cá fazer formação, abrem-nos portas porque eles veem o bom trabalho que nós estamos a realizar. Gostam do treinador português, veem que o treinador português tem muito potencial. Pá, e é por isso que é importante, sempre que há uma oportunidade, o treinador português temos que aproveitá-lo. Muitas vezes as pessoas estão distraídas, não entendem, por exemplo, estão numa determinada formação, num seminário, num congresso, estão treinadores de referência presentes e muitas vezes não aproveitam esses momentos para conversarem com eles, para mostrar, olha, estou a fazer isto, olha, posso falar contigo depois por e-mail ou por WhatsApp, aproveitar esses momentos para demonstrar o trabalho que estão a fazer, porque volto a dizer, o treinador português neste momento é reconhecido a nível europeu. Uhum. Sem dúvida. E de grau um para grau 2 e grau 3 não existe a obrigatoriedade de tirar o outro grau, pois não. Só mesmo para treinar Sim. equipas É. com mais idade. Ou seja, pá, eu Eu também vou estou. vou dar um exemplo. Eu perguntei aqui aos treinadores do clube qual era o grau que tinham. Eles falaram por nível, por acaso. E não sei se aqui em Espanha é por nível. E Tem três níveis. Eles agora mudaram o nome do treinador do nível 3 que antigamente era um treinador nacional, e agora tem outro nome. Mas sim, Uhum. são três níveis e Master Coach. E Master Coach, exatamente. E, havia um treinador que já tinha tirado o grau há mais de 15 anos, não é? E isso a mim preocupou-me. E como é que eu o vou convencer, tendo a ideia que aqui eles falaram logo dos preços dos cursos aqui, que são muito caros. E como é que eu o vou convencer? Pronto, já tive ideias para desenvolver essa parte da formação aqui do treinador a nível interno, para ajudar estes treinadores, mas não existe essa obrigatoriedade, não é? De passar do nível um para o nível Não, 2, do nível 2 para o nível 3. para já existe, ou seja, está definido em determinadas competições, tu para seres treinador daquela competição tens de ter o determinado grau. Agora podemos aqui falar se isso é correto, se isso é uma mais-valia, se era preferível deixar livre qualquer clube escolher o que o treinador de nível quisesse, se o grau 4 devia ser exigido na formação e no alto rendimento, poder escolher o treinador que quisesse. Pá, já conversei com várias pessoas que têm ideias completamente diferentes e eu que digo, e se podíamos abrir aqui um espaço para discutir isso. Sou sincero, concordo com vários pontos de vistas, mas o que está definido é um modelo que já vem há muitos anos, que é o nível mais baixo na formação e depois conforme a exigência, o alto nível vai aparecendo, também é exigido mais grau. O que é que isto acontece? Qual é o problema, como tu disseste, que é não há obrigatoriedade de fazer cursos, mas aqui em Portugal, que eu acho que em Espanha não existe, há a obrigatoriedade de fazer formação contínua. Eu Pronto, acho que não existe, sim. Aqui não e existe. isso garante que o treinador, bem ou mal, esteja sempre em atividade. Agora, pronto, como tu estavas a dizer, se o treinador espanhol não. Eu sei que os cursos em Espanha são muito maiores, ou seja, tem muitas horas, uma carga letiva muito grande. Eu acho que o grau 3, se não me engano, são 1000 horas, ou uma coisa é uma coisa muito grande. E por isso também, se calhar, se ele quiser vir tirar a Portugal, pode tirar. Exatamente. Pode vir porque com a Ring Convention, Portugal e Espanha são signatários da Ring Convention, que permite que qualquer treinador que chegue a Portugal ou qualquer treinador português que chegue a um país que seja signatário da Ring Convention, da EGF, tenha a ser reconhecido com o grau que tem no seu país. Isso é uma mais-valia
Não tens, se tu és grau 2 em Portugal, podes ir para qualquer país, és reconhecido e vice-versa. Ou seja, chega cá um treinador em Portugal, faz a formação de grau 3, é-lhe atribuído o grau 3 e depois pode ir à Espanha solicitar o reconhecimento. Uhum. E como é que é, por exemplo, desenhado ou pensado o curso de Master Coach? Ou os outros são iguais? Como é que são Pá, desenhados? o curso Master Coach, por exemplo, é diferente. Por exemplo, a Federação Europeia de Handball segue muito, ou seja, tem uma parceria com a própria UEFA. E é por isso que só as modalidades que têm, o futebol tem o UEFA Pro e o handball tem o Master Coach e a Pro License, uh, devido a isto. Ou seja, o handball segue um bocadinho o futebol. Só que no futebol os cursos são muito fechados, ou seja, a UEFA determina X horas, que os cursos têm que ter X horas e que aquelas horas têm que ter exatamente aqueles conteúdos. E depois eu sei que eles também, muitas vezes tu vês aí nos problemas do futebol, que há treinadores que não conseguem tirar os cursos porque eles próprios, a própria a UEFA limita o número de cursos que a Federação Portuguesa pode fazer. No caso do handball é um bocadinho mais aberto, ou seja, eles não têm, até o momento, não têm uma visão de fechar o modelo de cada um dos países. É estabelecido quais são os mínimos, ou seja, quais são as temáticas que têm que ser debatidas, o número de horas, e nós temos que seguir para garantir que o curso Master Coach barra grau 4 e o treinador, quando termina esse curso, consiga ter as duas licenças, a licença portuguesa e a licença europeia. Temos que conseguir aqui um equilíbrio e muitas vezes atrapalha a nossa formação, porque temos que garantir aqui um equilíbrio de hora e depois praticamente temos que incluir horas que não eram do nosso interesse. Pronto, isso é que é um dos problemas. Mas normalmente nós construímos na base da necessidade. Por exemplo, nós temos uma base, sabemos o que é que pretendemos com o curso, quantas horas, onde é que vai ser realizado, quais são as temáticas, mas depois vai depender muito também de quem que está inscrito. Quem são as pessoas que estão inscritas? É a primeira coisa que analisamos. Em contexto estão, qual é a experiência deles, e então vamos tentar adaptar o plano que nós tínhamos inicial para responder a estas necessidades que nos aparecem. Não faz sentido estarmos a preparar um curso, digamos, para o alto nível e depois aparecem muitos treinadores que nunca trabalharam o alto nível, que acontece muito, não é? Temos que adaptar-nos, fazer uma adaptação para ver aqui esta transição do treinador, para começar a perceber e mudar o mindset que é um curso de alto nível, porque senão muitas vezes o treinador está ali no curso a pensar sempre na formação, que é a sua realidade. Por isso a primeira fase é tentarmos adaptar o nosso planeamento às pessoas que vamos encontrar. E depois muitas vezes, como tu sabes, não conseguimos trazer as pessoas que inicialmente estava idealizado, porque os treinadores, e principalmente aqueles como treinadores top, estão muito ocupados, têm uma carga horária, uma carga de jogos muito grande, depois quando têm disponibilidade querem estar com a família e percebemos, ou seja, temos que fazer aqui um equilíbrio para conseguir muitas vezes trazê-los a Portugal, e muitas vezes as pessoas não entendem o trabalho que temos que fazer junto deles para eles virem cá a Portugal, porque como tu sabes, os nossos cursos são muito, relativamente aos outros países, são muito mais económicos. Infelizmente, o problema os nossos treinadores não têm poder para mais, por isso também temos que reduzir. Digamos, por exemplo, eu dou um exemplo, um Master Coach em Portugal o curso último custou 1.400, se não me engano. Foram lançados o ano passado 3 cursos a nível europeu, o mínimo custavam 4.500. Ou seja, estão a exigir a Federação Portuguesa, ou seja, somos concorrentes e temos que, com outros países que têm um orçamento muito superior, e temos de garantir que no final os nossos treinadores têm uma formação, estejam preparados no mínimo igual, ou seja, igual ou superior.
E não é fácil, ou seja, estamos a falar de países como um curso que era Lituânia, Letónia e Finlândia, outro era, pronto, a Alemanha, com outros níveis, mas estamos a falar, eu acho que era a Holanda, países que alguns muito inferiores a Portugal, mas que conseguem ter um orçamento para conseguir ir buscar e preparar as coisas de forma diferente. Mas isso nunca foi o nosso maior problema, a questão financeira. Nós conseguimos sempre garantir qualidade porque pá, não iria conseguir dormir se achasse que no fim o treinador que termina o curso não tem uma garantia mínima de formação e que conseguir ter o mínimo dos mínimos planeados no início do curso. Bah, infelizmente, no teu caso, quando tu tiraste o Master Coach, saímos com um tiro a culatra, foi Um o Covid. Covid, e tive muita pena do teu curso porque foi tudo online. Epá, e a malta não tem noção do que é fazer um curso online, tanto para vocês, mas também para nós. Foram de centenas de horas Sim, muitas horas. online, trabalhos, e foi muito duro, mas pronto, tivemos que nos adaptar. Mas tive muita pena porque perdemos aí o contato físico, porque é importante. Não sei se, pronto, se não tiveste essa oportunidade, e tenho muita pena, mesmo sinceramente fico com pena, porque eu acho que um dos trabalhos que nós estamos a tentar fazer é que existe mais colaboração entre os treinadores portugueses. Os treinadores portugueses, pá, tu não precisas gostar do outro treinador, mas tens que perceber que ele é teu colega e que é uma mais-valia vocês colaborarem. Se os dois evoluírem, é positivo para os dois, para ambos. E antigamente sabíamos que havia um certo esconder dos treinadores em relação aos outros. E hoje em dia isso está muito diferente. Pá, os treinadores que passam pelos cursos grau 3, grau 4 ficam grupos muito interessantes. Pá, pá, mesmo no teu curso que foi online, era incrível ver nos jogos, por exemplo, que o Chema estava com colegas do curso, a forma como ele interagia, ou outros também interagiam uns com os outros, que antigamente não existia. E isso é uma mais-valia também dos nossos, tentámos fazer nos nossos cursos. Momentos para os formandos poderem interagir. Olha, eu posso te dizer que passado 2006, né, passado 6 anos, nós ainda continuamos a falar todos no grupo. Temos o nosso grupo, que metemos lá alguns comentários e algumas coisas e vamos falando. Olha, temos que renovar este ano, não é? Agora estamos a Exato. falar e pessoas completamente distintas e que não nos conhecíamos, isso é verdade. E isso dos grupos faz todo o sentido. E, e eu vejo o orgulho com que as pessoas neste momento saem dos cursos e dos graus quando publicitam os seus diplomas, ou mesmo aquelas semanas que estão juntos, não é? É. Pá, muitas vezes dizem, os momentos da cerveja, são os mais importantes. E eu também digo que sim, tem que haver um momento antes do momento da cerveja, que é para no momento da cerveja haver conteúdo para se falar. Exatamente. Mas assim, é importante haver momentos de interligação. Por exemplo, nós no grau 3 os cursos neste momento são em regime internato, ou seja, tens a parte online, a parte presencial é internato. Pá, parece que não, mas é muito interessante a forma como os grupos, passado, pessoas que chegam lá de forma desconhecidas, muitas vezes nunca se conheceram porque são da formação, uns são de Lisboa, outros do Porto, Braga, das Ilhas, e passado 2, 3 dias já existe ali um grupo, estamos a falar de 24 horas sobre 24 horas, o grupo vai evoluindo, começam a se conhecer, uns começam a brincar uns com os outros, há sempre aqueles os mais líderes, os outros que gostam mais de brincadeira, mas cria-se ali ambientes muito, muito interessantes que fica para o resto da vida. E isto também foi de vivência, ou seja, eu sempre procurei falar com as pessoas também mais antigas, perceber como é que eram os cursos, como é que era feita a formação, como é que era traçado algumas coisas. E senti que esta vivência era fundamental. Não se pode exigir que um treinador seja amigo, que partilhe
coisas com alguém se não se sente à vontade, se não se sente ali alguma coisa, uma amizade, pelo menos uma amizade. E também sentimos que desta forma, aquelas quesilhas que havia antigamente tornam-se, ou seja, diminuem muito porque pá, tu não vais, aquela pessoa que está ao teu lado foi alguém que tirou o curso contigo, tu partilhaste N horas, não vais por uma tontice qualquer fazer ou discutir ou outra coisa que seja. Sabemos que durante o jogo é sempre complicado, mas pá, acho que estamos a evoluir nesse sentido. Epá, e também temos pessoas muito interessantes em Portugal. Tenho muita pena não ter a capacidade de andar mais pelo país, falar com as pessoas, porque o treinador português ainda é fechado no sentido que é mais fácil para um espanhol mandar uma mensagem, telefonar-me e contar-me coisas do que um treinador português, que é Uhum, incrível. Há uhum. muitas coisas que eu descubro via treinadores estrangeiros. Ok. Percebes? Ou muitas vezes também é mais fácil portugueses que estão no estrangeiro ligarem e falarem comigo de situações que em Portugal não acontece. Porque eu tento ouvir, eu sou-te sincero, eu tento ouvir o máximo. Nos cursos, como eu digo sempre, a primeira premissa que eu digo é: malta, vocês têm 3 reclamações para fazer percurso. Utilizem bem as reclamações, porque senão chega ao fim da terceira reclamação já não podem fazer reclamações. Isto porquê? Que é para as pessoas também virem com contributos. Ou seja, que a reclamação não se. Ou seja, Marco, fogo isto não. Olha, eu acho que isto pode ser assim porque tal, tal, tal. Que é para eu também crescer. Agora, a sala está quente. Eu disse, fogo, olha, obrigado. E também tenho calor, sei que a sala está quente. A sala está muito fria, ok, eu sei que a sala está fria. Não, tragam contributos, olha, nesta temática, se vocês abordassem isto ou se o relator fizesse desta forma, tinha sido mais interessante. Nós assumimos aquilo e depois vamos evoluir nesse sentido, porque, como eu te digo, o nosso objetivo é sempre garantir as melhores condições para que os treinadores, quando estão em formação, conseguirem chegar, saírem muito melhores do que entraram. Pelo menos que reflitam alguma coisa durante os cursos, de forma que se tornem mais críticos de si próprios. Isso é fundamental. Depois, se aprenderam mais ou menos, vai depender também de cada um. Sim. E o treinador português, tu, tu notas uma evolução, ou seja, as pessoas que aparecem neste momento nos cursos são diferentes de alguns anos. Bem, é assim, o que eu sinto é que os que aparecem nos grãos 1 e grão 1 É porque vem uma nova geração, não é? é a geração, ou seja, está-nos a chegar uma geração diferenciada e não é só os próprios atletas, os treinadores Uhum, que sim, dizem, sim. é a sociedade está a mudar. O grão 1 chega-nos cada vez com menos conhecimentos o que é ser treinador, o que é ter, de ser responsável. Porque muitas vezes vemos miúdos de 18 anos que nunca tomaram uma decisão sem consultarem o pai, a mãe. Cada vez mais tenho pais a me telefonarem para saber de coisas dos cursos que os filhos estão a tirar. Ou seja, eu fico. Quer dizer, estamos a formar alguém que vai ser treinador, mas é o pai que telefona. Não faz sentido, não é? Mas ao mesmo tempo, o que temos notado é que os treinadores chegam ao mais alto dos graus, começam a interpretar aquilo como uma forma mais séria. Ou seja, começamos a ver que existe cada vez mais treinadores que querem dar o salto. Tem sempre o treinador perfil, quer ficar em Portugal, quer fazer a sua trajetória em Portugal, mas sentimos que há cada vez treinadores que querem apostar e arriscar para o estrangeiro. Mas sim, no grão, como eu estava a dizer há bocado, eu também colaboro com a Confederação de Treinadores e é um dos das minhas preocupações é a questão desta nova geração. Porque eu acredito que daqui a uns 4 5 anos vamos ter, em algumas modalidades, vão ter graves problemas em encontrar treinadores.
porque formar treinadores não é a solução. Porque estamos a falar de. É como aquele, como se ouve-se muitas vezes, jogar a tirar dinheiro para um problema não é a solução. E a formação de treinadores em grande quantidade não vai resolver o problema, que é temos de dar condições ao treinador. E cada vez que se forma, cada vez que se forma um treinador e colocamos um treinador jovem, sem experiência, a estar nos escalões de formação, estamos a retirar qualidade. Porque sabemos que um treinador com 10, 15 anos de experiência tem mais valências que algum que acabe de terminar a sua formação. Claro que ele a seguir irá evoluir e vai conseguir melhorar a sua. E tu sabes, coisas que tu pensavas há 5 anos atrás, agora já mudaste a tua opinião. E a experiência da pessoa é muito importante. E qual é a nossa preocupação? Primeiro, cada vez mais jovens a terem necessidade de assumir cargos de treinador sem competência para tal, os clubes com muita necessidade pela falta de treinadores, e eu acho que isto vai chegar, eu tenho muito receio que não só no handball, estou a falar em várias modalidades, se não se mudar esta questão do reconhecimento do treinador, tornar o treinador cada vez mais profissional, vamos ter aqui graves problemas em algumas modalidades. Claro que noutras os treinadores ganham muito bem, estamos a falar de pádels, golfes, Uhum. ténis, há sempre várias, ou mesmo nas lutas, muitas vezes esquecemos dos treinadores das lutas, que eles próprios são os donos da instalação, são os mestres, são os treinadores, pronto, mas nas modalidades coletivas, agora eu percebo que uma modalidade coletiva tem muito mais custos que uma modalidade individual, não é? Então Uhum. temos que pensar aqui uma solução porque o treinador tem que ser remunerado para garantirmos que os melhores ficam na modalidade. E queremos. Eu fico sempre triste, sempre que ouço um colega a dizer que vai deixar por causa da vida pessoal, não é? Porque por causa do trabalho e é uma experiência que estamos ali a perder. Não é um bom treinador, é um treinador que tem experiência que de repente que se É uma vai, não é? pessoa, é uma pessoa de qualidade, estamos a perder para a modalidade. Epá, e tu sabes, tu já disseste várias vezes nesta conversa, os treinadores são a referência. E se os treinadores, como tu disseste, muitas vezes também são a referência do clube. Se perdemos essas pessoas, estamos a perder alguém que, primeiro, é alguém que mete o clube a mexer, é alguém que cativa muitas pessoas, porque é reconhecido o trabalho, os pais reconhecem o trabalho daquele treinador e sentem-se seguros em pôr os seus filhos ali. Depois é alguém que transmite valores, muito importante essa transmissão de valores. Depois é alguém que sabe o que está a fazer. Pá, e se nós queremos continuar a estar no mais alto nível do handball mundial, sabemos que Portugal nunca vai ter muitos atletas de alto nível. Somos um país com poucos atletas em comparação para França, Espanhas e Alemanhas e Dinamarcas. Uh, Temos que formar muito bem os nossos atletas para garantir que vamos ter sempre uma base sólida de atletas preparados ao mais alto nível. E se na base temos a correr o risco de termos pessoas, não digo competentes, que não tenham competência para tal, mas que não tenham ainda experiência vivida, tanto como pessoa, mas também com a experiência de treino, pá, corremos o risco de durante muitos anos estarmos a formar mal os atletas. Mal, ou seja, de uma forma não tão correta. Pronto, não gosto de utilizar a palavra Uhum. negativa. Estavas a falar disto, eu estou-me a lembrar de alguns clubes onde já existe um treinador ou dois com grau e depois dão o grau a outros treinadores que ainda não têm o grau, mas se não têm o grau também não têm a experiência, não é? Ou seja, eles ficam sozinhos com os miúdos durante uma boa parte e depois no jogo, que é a Yeah. obrigatoriedade, aparece lá o treinador com grau, não é? Isso pode ajudar e podemos estar a trazer pessoas para a modalidade e a facilitar-lhes a vida, mas para o futuro também podemos estar aqui a mandar para trás uma série de coisas. Porque eu percebo, assim, isto é um dilema porque eu percebo que os clubes têm muita necessidade de treinadores, não é? Uhum.
Mas às vezes, pá, eu entendo que existe essa necessidade e tenho e tenho que perceber isso, não é? Mais vale ter pessoas, atletas a treinar handball do que não ter. Mas temos, ok, para já isto é uma solução, mas temos que pensar para o futuro e tentar mudar e melhorar essa condicionante. A solução não pode passar, no meu ponto de vista, pode haver outros pontos de vista, a solução não pode passar a ser sempre a ir formar uma pessoa o mais rápido que se possa para que ela resolva um problema atual. Sem pensar que no futuro este problema vai se manter, não é? E que se não fizermos nada, todos os anos vai acontecer sempre o mesmo. Ou seja, vai haver uma necessidade, temos que formar alguém e vamos ter sempre treinadores recém-formados a formar ali, a acumular cargos que muitas vezes já devia ser treinadores mais experientes a assumir, porque não há outros. E é por isso que eu digo, neste ponto, neste momento, a situação é essa. Temos que fazer alguma coisa para que se resolva este problema, senão vamos todos os anos andar atrás do prejuízo, eh, cada vez mais a se organizar. E depois é o que tu também sabes, não existe. Para se formar alguém tem que haver também um apoio a nível do clube, ou seja, nós somos a ínfima parte da formação de um treinador. O treinador forma-se é no campo. É por Uhum. isso que eu acho que o estágio é um momento muito importante, porque está lá com alguém mais experiente, depois também há o coordenador, mas é no campo que o treinador é formado. Ou seja, se não há um apoio da parte dos clubes, se os clubes não têm treinadores para resolver os problemas internos, também não vão ter treinadores para acompanhar estes treinadores menos experientes. Então estamos com um problema de formação a nível de campo, ou seja, no período que os clubes deviam ter alguém a os acompanhar. E isso também me preocupa muito, porque aí já não podemos entrar dentro dos clubes e ajudá-los, não é? Nessa área. Ou seja, a falta de treinadores tem muito que se fala, que é falta de alguém para treinar os miúdos, mas também falta de pessoas com experiência para formar, como há clubes que conseguem formar, não é? Tu sabes, mesmo o Luís Cruz muito fala da forma como ele Luís Cruz e vocês também falavam, a forma como vocês reuniam muito constantemente para falarem de várias situações, das dificuldades, da situação do treino Uhum. da Do dia a dia. semana, e isso é fundamental para a vossa evolução, não é? Uhum. Isso dos estágios, uma coisa que ficaram várias coisas boas do Master Coach, mas uma que me ficou foi dos estágios, de acompanhar alguém no estágio e de não lhe facilitar a vida. Não é dificultar, mas é não lhe facilitar a vida no sentido de dar-lhe uma boa nota só porque sim. E isso acontecia muito. E não, tipo, acompanhar devidamente, ajudar devidamente, ter essa responsabilidade, porque dali pode vir a sair um bom treinador e uma excelente ajuda. E o que Claro. acontecia, eu tinha muita ideia disso antes, era que, pá, vou-te dar esta nota, vou-te dar uma boa nota, e Sim. está feito, não é? É. E ficas agradecido. Pá, Uhum, o que tu disseste, tens razão, ou seja, o mais positivo é o que o treinador tem, o treinador, o mentor tem a dar ao treinador informação, não é? Ou seja, a uhum, experiência, o poder estar ao lado dele quando algum problema surge, porque tu tens de pensar que imagina, um miúdo de 18 ou 19 anos, ele nunca pensou ser treinador, de repente tem 14 atletas à sua frente, cada um com um problema, com uma situação à sua frente. Depois tem os pais, depois tem a pressão também do clube. Ou seja, a tendência é que este treinador se afaste da modalidade, ou este possível futuro treinador se afaste da modalidade, porque não teve o acompanhamento, não teve a proteção, não teve as condições necessárias para continuar. E isso temos que pensar. Sempre que se forma alguém, temos que pensar que estamos a formar uma pessoa e que tem que haver um acompanhamento diário dessa pessoa. Senão estamos a deitar dinheiro em cima dos problemas e não vamos resolver nada. uhum. E aproveitando isto, como é que são escolhidos os preletores? Estavas a falar que nem sempre é fácil, não é? Pá, é assim,
Olha, um dos pontos essenciais é que quem seja formador tem que gostar de ser formador, tem que gostar de ensinar. Ponto número um. Porque uma coisa. Também estamos a. Por exemplo, há formadores que por exemplo, há um congresso e dão uma preleção de 1 hora, dependendo do tema. Pá, digamos que isso não é um. Não digo que esse seja um formador, é um preletor que foi dar uma experiência ou partilhou uma experiência, uma situação esporádica. O formador é aquele que, para mim, são aqueles que perdem tempo a pensar no que estão a fazer, ou seja, não é só o momento que estão à frente dos formandos a partilharem os conhecimentos, é todo o momento que eles têm antes para preparar a sua formação e depois também a preocupação de que eles têm no pós, estarem disponíveis para ajudar as pessoas quando no telefone, quando mandam mensagem, também estão totalmente abertos para partilhar o seu conhecimento, ou seja, é preciso gostar de ser formador, é preciso ter jeito também, é como o treino, também é preciso. Porque tu sabes, há muita gente que é muito bom treinador, mas quando chega não tem competências para ser formadora, ou seja, não consegue passar a sua experiência, o seu conhecimento e não consegue ser cativante para quem está a assistir. E nós estamos sempre à procura de pessoas que respondam a isso, ou seja, que tenham conhecimento, nem sempre, e por isso muitas vezes, mas quem é esta pessoa para ser formador? É uma pessoa que, se calhar, a nível de treino, nunca teve no mais alto nível ou nunca foi uma referência, às vezes porque não teve a oportunidade, não é? As oportunidades não surgem a toda a gente ao mesmo tempo. Às vezes a sorte também influencia, mas que proporcionou um trabalho que nos demonstrou conhecimento, que pensa no handball, é um Luís Cruz da vida que está sempre a pensar e coloca-te perguntas. E quando tu fazes uma pergunta e eles fazem-te duas e tu ficas a pensar, fogo, quer dizer, agora já me estás a dar mais trabalho do que eu estava a pensar. São essas pessoas que nós damos prioridade. O problema é que os bons treinadores e os bons formadores, por norma, estão ocupados porque são muito requisitados ou estão nos clubes e então essa é a grande dificuldade. Os bons profissionais, por norma, estão muito ocupados, não é? Isso é o meio termo que nós temos de estar sempre à luta. Uhum. Marco, para finalizar, um treinador de handball nunca se deve esquecer que. Ui. Bem, acho que o treinador de bola nunca se deve esquecer que ele próprio é um ser humano e que é uma pessoa que vai influenciar muitas pessoas. Ou seja, vai influenciar para o futuro de qualquer pessoa. Para o bem e para o mal. Mas se pensar que vai ser influenciador, podemos dizer que o treinador é o verdadeiro influenciador. É o primeiro influenciador que existe. E eu acho que o treinador muitas vezes não é reconhecido como tal. Uhum. E que também nunca se deve esquecer da sua formação, não é? Que a formação deve ser contínua. Sim, e que está sempre a formar e que tem que estar sempre cada vez mais. Sabes que a formação é aquilo que está sempre atrás do presente, ou seja, porque tu quando planeias algo, quando vais executá-la, já estás atrasado em termos do momento atual, não é? A gente pode estar a pensar planear algo daqui a 3 meses, lançam não sei quantas IAs e aplicações, não sei o quê, e aquilo que tu vais falar daqui a 3 meses que já está desatualizado. Por isso é engraçado pensar sempre nisso. Temos que pensar sempre no futuro e quando tu pensas no futuro, o que é que acontece? Podes acertar ou podes não acertar. Por isso que aqui temos de tentar sempre jogar a vários níveis para tentar acertar em algum. Marco, foi um prazer. Muito obrigado por teres-nos dado este tempo. És sem dúvida uma pessoa de bastidores que tem muita importância na nossa formação, na vida de várias pessoas, não é? E da nossa modalidade. E vamos nos vendo por aí. Obrigado, Walter. Pá, temos que fazer aí
um podcast para fazer perguntas a ti, porque tu estás sempre, E a sim, fazer as perguntas e ainda não sabemos. um Não dia sabemos muito fazemos de ti, isso. não é? Um Temos dia. aí a fazer um podcast para saber o que é que o trabalho que estás a desenvolver aí neste novo projeto, porque acho que é fundamental conhecermos o bom trabalho que é realizado. Ok, muito obrigado então, Marco. Um grande abraço. Walter, Fica bem, um tudo bem. abraço. Um abraço. E está feita esta bela conversa com o nosso Marco Santos. Já sabem, tudo o que tem a ver com formação passa por ele. Se tiverem que reclamar, reclamem com ele. Não, não reclamem. Deem boas ideias. Mandem boas mensagens, se faz favor, porque o Marcos foi um excelente convidado. Tivemos aqui uma excelente conversa. Mas agora, já sabem que no próximo dia 8, Dia Internacional da Mulher, vamos finalmente, meus amigos, ter um episódio com uma mulher. É verdade, a primeira mulher vem aqui ao nosso podcast. Boa? Escolhemos esta data de propósito para termos uma convidada mulher que vai nos dar aqui uma visão do handball feminino. Senhores e senhoras, meninos e meninas, todos, voltamos-nos a encontrar no próximo episódio do Handball Summit. Isto qualquer dia devia ter aqui um patrocíniozinho que era para eu falar, não é? E agora somos patrocinados por... Até à próxima.